A paz do Senhor a todos. Vamos estar orando, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, Deus, nós viemos estar aqui agora, neste estudo, para que o Senhor venha estar fazendo a diferença, transformando vidas, restaurando, Senhor, e edificando a vida das pessoas. Que hoje o Senhor possa estar trazendo o alimento, assim como o Senhor traz todos os dias, o pão da vida, o qual nos traz edificação e nos faz permanecer firmes na graça e na fé. Deus, continue conosco e ensina-nos, Senhor, porque o Teu Espírito tem cuidado de nós. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós vamos estar estudando hoje na Escola Bíblica Dominical a lição 5, que diz respeito à missão da igreja. O texto áureo é: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 9, parte A. A verdade central: fazer discípulo é um dever cristão. Nossa leitura em classe. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Então vamos estar fazendo a introdução. Eu vou estar lendo e comentando um pouco, sobre a introdução. Provavelmente muitos de nós confundimos o processo de fazer discípulos com o ato de incentivar pessoas a virem aos cultos. Entretanto, os discípulos abrangem bem mais do que isso, exigindo do discipulador renúncia, empenho e, com certeza, muita empatia. Mas o que entendemos sobre o ID e sobre fazer discípulos? Tem algum método para fazer um discípulo? O que a Bíblia diz sobre isso? Jesus, quando ele vai aos céus, ou seja, o momento antes dele ascender aos céus, dele ficar ao lado do Pai, ele traz duas ordenanças, dois mandamentos, e um deles ele vai dizer: um mandamento novo vos dou, amais uns aos outros como eu vos amei. Então, quando ele fala isso, e depois ele diz que toda autoridade, tudo era dado a ele, e ele ensina que a nós e por todo mundo, ele traz essa ordenança: vai a todo mundo, fazei discípulos e pregar o Evangelho. Aqui ele estava demonstrando e mostrando, trazendo a execução de tudo aquilo que ele fez aqui na terra, de tudo aquilo que ele ensinou. Jesus constantemente trazia os ensinamentos, mas ele trazia na prática do amor. Quando ele agia e demonstrava o seu amor pela humanidade, e depois os ensinava através dos seus ensinamentos, através de suas ações. Amém? O primeiro tópico nos vai dizer: vão e façam discípulos. O vão é o ide de Jesus. Para se fazer discípulos é preciso, antes de tudo, ser discípulo. O discípulo de Jesus é uma pessoa que, além da experiência da conversão, está disposta a viver os ensinamentos de Cristo, permitindo-se ser alguém educado pela palavra de Deus, com ênfase nos ensinamentos do Novo Testamento. Em Mateus capítulo 5, 38 e 39 e Mateus 28, 20. O Evangelho de Cristo tende a reproduzir
em nós um caráter influente, capaz de atrair pecadores para Cristo. Em João 13:35. Essas passagens, elas vão nos mostrar que Jesus Cristo, ele traz o ensinamento onde vai muito mais além do que a própria lei, ou seja, do que os próprios judeus entendiam da lei. Quando ele diz no Sermão da Montanha que foi escrito olho por olho e dente por dente, ele diz: eu, porém, vos digo que se vocês não amarem, isto é, se vocês não se entregarem, ou seja, não resistais ao mal, se alguém te bater a face direita, ofereça-lhes também a outra. Ele estava mostrando um caráter, dizendo que não viemos para odiar uns aos outros, mas ele estava demonstrando o amor independente do que as pessoas fazem de ruim por você, de ruim para você. E ele traz um ensinamento em João 3, versículo 35, sobre que todos conheceriam os discípulos dele através do amor, através da demonstração do amor uns para com os outros. Isso é algo profundo porque isso traz um constrangimento às outras pessoas. Uma vez eu ouvi de um homem convertido ao Senhor que, quando ele não era convertido, uma vez ele estava com tanto ódio, com tanta raiva da vida, que viu um jovem e o socou por nada. E aquele jovem virou para ele e disse que Jesus amava ele. Na época ele não conhecia Jesus, então ele não entendeu sobre o que ele estava falando. E novamente ele socou ele de novo. E ele disse novamente que Jesus amava ele e queria salvar a vida dele. Aquele homem ficou totalmente perturbado e constrangido por aquilo que foi dito e foi embora e não conseguiu dormir com aquelas palavras na sua mente. No outro dia ele foi procurar aquele jovem e pediu desculpa para ele e perguntar quem era aquele Jesus de quem ele dizia que amava ele. Este homem hoje em dia é uma pessoa convertida e vive uma vida debaixo da graça de Deus. Façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No subtópico 2 vai dizer: os discípulos começa com o anúncio das boas novas, a pregação do Evangelho. Entretanto, a pregação é apenas o primeiro passo. A pessoa que crê em Jesus e o confessa com o seu Senhor e Salvador, se arrependendo de seus pecados, precisa ser batizado nas águas. Mas o que significa batismo? Basicamente, o batismo significa uma união com Cristo, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Em Romanos capítulo 6 e versículo 3 a 11, nos vai dizer: e não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se somos plantados com ele na semelhança de sua morte, também seremos da sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de nos servirmos mais ao pecado, de não servirmos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado.
Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido entre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerei-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O batismo faz parte dos primeiros passos da formação de um discípulo. Quando a pessoa ouve a palavra de Deus e o Espírito Santo traz no coração daquela pessoa o arrependimento, onde ela sente a necessidade de mudar de vida, de mudar o seu modo de pensar e caminhar uma caminhada com Cristo, há a necessidade do batismo, a necessidade do ato público de conversão, ou seja, de você demonstrar publicamente que você agora é uma nova criatura, uma nova pessoa. E este ato é trazido através do batismo. O batismo é um ato público e cerimonial para a demonstração de que você escolheu viver com Cristo. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos Filipe pregar e trazer o batismo para as pessoas. Vamos ver o batismo do eunuco, que está em Atos capítulo 8, versículo 36 e 38. E vamos ver também os batismos dos próprios samaritanos no capítulo 8, versículo 12, aonde eles ouviram o evangelho, a palavra de Deus, e aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador. E viveram a vida transformada. Então o batismo é um dos primeiros passos acerca da conversão. Mas é necessário ressaltar que nem todo aquele que aceita Jesus como único e suficiente Salvador tem o tempo nessa terra necessário a ser batizado. Nós vemos o exemplo do ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz e que ele proferiu a palavra chamando Jesus de rei e perguntando se ele aceitaria ele no reino de Jesus. E Jesus ali o disse: ainda hoje entrará no reino dos céus juntamente comigo. Então se entende que, havendo a pessoa aceitado a Jesus e não tendo a oportunidade de fazer este ato público do batismo nas águas, não quer dizer que ela não seja salva. Mas, havendo a pessoa tendo a oportunidade de batizar, que ela venha se batizar, que ela venha diante de todas as pessoas demonstrar que ela agora era uma nova criatura e através deste ato ela venha demonstrar a sua conversão. No terceiro subtópico nos vai dizer: façam discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É necessário que o discipulador ensine aos discípulos os ensinamentos de Jesus para que ele viva uma vida alicerçada na palavra do Senhor. Guardar todas as coisas no contexto da declaração de Jesus significa preservar os seus ensinamentos. Não importa as estações ou a cultura com que o mundo avança, os ensinamentos devem ser preservados. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 35, nos vai dizer: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão.
Nós vemos acerca da Bíblia várias passagens que nos vai referir sobre a palavra permanecer. Vemos em Isaías capítulo 40, versículo 8, que Isaías vai escrever: passarão, seca-se as ervas e cai-se as flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nós vemos em 1 Pedro, capítulo 1, 25, o qual ele traz a referência que a palavra também permanecerá. Ou seja, tudo aquilo que foi escrito pelos apóstolos, profetas, tudo que foi deixado para nós, que hoje nós chamamos de cânon sagrado, ou seja, a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, ela permanece e ela já nos traz tudo o que vai acontecer à humanidade. É por isso que nós, como cristãos, temos esta palavra, a Bíblia, como nosso livro, nosso manual de prática, fé e vida. Este manual é ao qual nos ensina como nós devemos andar, nos portar e viver de um modo ao qual agrade a Deus, de viver um modo ao qual você vem estar no centro da vontade de Deus. Nós aprendemos no nosso credo sobre, que é também o nosso primeiro credo, solas escrituras, ou seja, toda a escritura é inspirada por Deus. Então, aqui nos traz que discipular, ou seja, você fazer discípulos, você tem que pregar a palavra e ensinar sobre os mandamentos, as ordenanças que Cristo deixou, os ensinamentos de Cristo, as suas máximas, para que as pessoas venham fixar em suas mentes, venham aprender sobre Jesus e sobre quem Ele era. Porque o Jesus Cristo é o exemplo máximo para nós. Ele é aquele ao qual nós sempre vamos estar aprendendo dele e entendendo que quanto mais sabemos sobre ele, menos sabemos dele. Isto é, porque Jesus Cristo é o Verbo. E ele é o Verbo, ou seja, ele é a própria palavra. Ele foi aquele ao qual a palavra disse que viria. Então, toda a Bíblia dá alusão a ele. Então, quanto mais você lê, quanto mais você estuda sobre a palavra, mais você sabe que você não sabe de nada e que você tem que aprender mais sobre ele. E fazer discípulos é ensinar sobre a palavra. Segundo tópico, sejam um humano exemplar. Primeiro subtópico do segundo tópico. Há necessidade de um exemplo. Já ouvi aquela frase que diz: você é a média das 5 pessoas que mais convive. Pois é, provavelmente um novo convertido teve no passado maus exemplos, ou pelo menos exemplos não cristãos. Por isso, a necessidade de ele ser cercado de crentes verdadeiros. Aqueles que a conduta de vida condiz com o que prega. A pergunta é: será que somos bons exemplos? Será que há coerência entre os que pregamos e o que vivemos? Assim como uma criança precisa de exemplos para aprender a falar, andar, correr, ser educada, o novo convertido precisa de exemplos para auxiliar na construção de sua nova vida. Nós devemos constantemente ser exemplos para as pessoas. O cristão, ou seja, aquele que aceitou Jesus Cristo, que aceitou esta caminhada, ele deve viver uma vida nova, ser uma nova criatura. Ou seja,
Quando você aceita Cristo, quando você aceita o nosso Senhor como único e suficiente Salvador, você se torna a melhor versão de si mesmo. Porque agora o Espírito Santo de Deus é o seu adjuntor, ou seja, aquele que vai te ajudar. Quando Jesus disse, eu vou, mas outro virá, e ele vos consolará, ele estava se referindo ao Espírito Santo, que ele era aquele que iria nos ensinar, ele é aquele que é o amigo do noivo, que prepara a noiva para as bodas do Cordeiro, para a chegada do noivo, que prepara a noiva para a vinda dele, ou seja, que prepara a igreja. Então, se o Espírito Santo está com você depois que você aceita Jesus Cristo e que você busca a presença dele e ele vem te ensinar, você, ou seja, nós, somos ensinados pelo próprio Deus. Então, de modo que ele nos convence do arrependimento do pecado, o qual nós não temos mais prazer no pecado, prazer na vida mundana, e o nosso prazer é somente buscar a presença de Deus e viver uma vida santa e separada para o Senhor, onde nos tornamos a melhor versão de nós mesmos. No subtópico 2 do tópico 2, sem dúvida alguma, o apóstolo Paulo foi um cristão exemplar. Assim, sendo um modelo para vários novos discípulos, até o dia de hoje foi considerado louco, sofreu fome, nudez, recebeu bofetadas, não teve pousada certa, foi injuriado, perseguido, chegou a ser como lixo deste mundo e escória de todos, para que gerasse discípulos em Cristo Jesus. Como o seu exemplo de vida, o apóstolo Paulo teve respaldo para dizer: sedes meus imitadores. Aqui eles trazem um dos exemplos, que é Paulo, um dos apóstolos que foram uma das referências, ao qual sempre quando se cita sobre Paulo, eles vão dizer se Pedro foi aquele ao qual o Senhor colocou como o líder da igreja depois que ele ascendeu, Paulo era aquele que se tornaria a espinha dorsal da própria igreja, ou seja, ele era aquele que iria trazer os ensinamentos ortodoxos para a igreja. Ele ia sistematizar os ensinamentos de Jesus Cristo para que todos viessem a entender. Então, ele traz o escrito em 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 15. Ele nos traz no versículo 9 e 10 que, pois tendo para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, somos feitos espetáculos ao mundo, e aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sabeis, sábios em Cristo, nós, fracos, mas vós sois fortes. Fomos ilustres, nos desprezeis. Até esta presente hora sofremos fome, sede e nudez, recebemos bofetadas e não temos residência certa, afadigados, trabalhando como nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando somos perseguidos, sofremos. Quando somos difamados, consolamos. Até ao presente temos chegado a ser como lixo deste mundo e como a escória de todos. Não escrevo estas coisas para que envergonhar, mas admoestro-vos como
a meus filhos amados, ainda que tivessem 10.000 tutores em Cristo, não tereis, contudo, muito paz, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ele demonstra nessa passagem um exemplo digno. Ele traz e diz que ele, através da pregação do Evangelho, através de discipular pessoas, das suas orações e súplicas por todos aqueles ao qual ele conheceu e ele ensinou e discipulou, ele diz que se tornou um espetáculo. E não somente ele, faz referência a todos os apóstolos, como nós vemos no versículo 9. Eles se tornaram espetáculos para os anjos e para os homens, como um livro aberto, como pessoas que sempre todos estão olhando. E assim é a vida daquele que aceita Jesus Cristo. Porque quando ele se torna uma nova pessoa, todos estão olhando para ele, esperando o agir da pessoa para saber qual será o passo que ele irá tomar, se será o certo ou o errado. E você que hoje é um discípulo, chegará um momento da sua vida que você irá discipular. Então você, Deus de já, assim como eu, Deus de sempre, tenho buscado sempre me policiar e sempre buscado o Espírito Santo sobre qual o passo certo a se fazer, o que se fazer em momentos de dificuldade, em momentos de imprecisão. Porque é Ele quem nos guia, é Ele quem nos ensina. E através da palavra nós também aprendemos. Tópico 3. Os mais altos níveis de discipulado. Subtópico do tópico 3. Amizade. Amizade é o ápice do discipulado. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouviu de meu Pai vos tenho dado a conhecer. João capítulo 15, versículo 15. Nas últimas instruções para os seus discípulos, Jesus os chama de amigos, revelando um nível profundo de intimidade e transparência com eles. Não devemos apenas anunciar as boas novas, ensinar as Escrituras e ser exemplo, mas devemos ser amigo do novo discípulo de Jesus, estabelecendo um relacionamento sincero de cumplicidade e companheirismo. Aqui o seminarista Alan David traz um ensinamento de que o maior ápice do discipulado é a amizade, isto é, como está escrito em Provérbios, ame sempre um amigo que na angústia nasce o irmão. Então, quando você discipula alguém, quando você traz o ensinamento para essa pessoa, você não deve ficar somente no relacionamento de mestre e discípulo, porque chegará um dia que o discípulo se tornará na mesma estatura que o mestre. E então, o que vai sobrar entre vocês dois será a amizade, ou seja, o ápice de tudo isso. E mais profundamente, eu creio que o ápice não seja a amizade, mas a questão da irmandade. Quando a Bíblia nos ensina, como eu citei em Provérbios, que você deve amar sempre um amigo, porque na angústia nascerá um irmão. Então, a própria Bíblia nos diz que há amigos que são mais chegados que irmãos. Então, ela traz a referência sobre você discipular, e quando você discipula essa pessoa,
O próprio Jesus disse: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamo de amigos. Ele traz uma profundidade. E depois dessa profundidade de amizade, nós vemos no livro de Romanos, quando Paulo faz a referência de que nós somos herdeiros e cordeiros com Cristo, ou seja, o Senhor nos fez filhos teus. Então, o que dizer sobre isso? Que Cristo nos amou tanto que nos fez irmãos dele e Deus Pai nos fez filhos. É algo tremendo se te dizer uma profundidade. Discipular tem a ver com isso. Você fazer daquela pessoa parte da família de Cristo, ou seja, verdadeiramente seu irmão. Onde quando você está em um culto e você se assenta ao lado de uma pessoa onde você não conhece e você começa a cultuar a Deus. E no final do culto, naquelas orações, você abraça aquela pessoa e você ora com aquela pessoa. E vocês saem de lá como se vocês já haviam conhecido um ao outro a vida inteira. Isto é o Evangelho que nos traz a união, o verdadeiro amor uns pelos outros. Segundo o subtópico do tópico 3, Cristo, o modelo perfeito. Inquestionavelmente, Jesus é o modelo perfeito, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Isso é Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 8. Jesus é o modelo porque se doou, se entregou a si mesmo por toda a humanidade. Devemos seguir o exemplo de Cristo e saber que discipulado requer entrega, renúncia, prática e saber que fazer a nossa parte, mas quem dá o crescimento aos discípulos é Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7, Paulo nos vai escrever: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta e nem o que rega são coisa alguma, mas Deus quem dá o crescimento. Deus é aquele que traz o crescimento para nós. Nós vamos ver na palavra que é o Espírito Santo quem nos convence do arrependimento e do pecado. Ou seja, nós somos os agentes que pregam a palavra, mas o agente que realmente transforma a vida e que dá o crescimento é somente Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo. São somente o nosso Senhor quem pode mudar a vida das pessoas e que pode convencer as pessoas do pecado e da morte e trazer o arrependimento àquela vida. Mas nós somos aqueles que devemos agir aqui na terra e anunciar o Evangelho do Senhor. Ser igreja, pregando o Evangelho e obedecendo a ordenância que Deus deixou sobre o ide por todo mundo e pregar o Evangelho a todas as nações. Demonstrando e mostrando o modelo perfeito, ou seja, o exemplo máximo de pessoa que é Cristo Jesus. Por tudo aquilo que ele sofreu, por tudo aquilo que ele fez, por ser o sacrifício perfeito, o sacrifício que levou sobre si todos os nossos pecados e transgressões. A integração de novos convertidos é um dos grandes desafios da igreja contemporânea.
a ser superada pela Igreja de Cristo. Esperamos que esta lição tenha construído para o fortalecimento desta iniciativa, abrindo o caminho para a sua realidade no contexto da comunidade local. O propósito do discipulado é que alcancemos a unidade da fé e do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogamos para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes seguimos a verdade em amor, certeza, em tudo aquilo que é a cabeça. Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Isso é Efésios capítulo 4, versículo 13 e 16. Essa é a conclusão a qual nós aprendemos hoje sobre a missão da igreja. A igreja tem a missão de pregar o evangelho, a igreja tem a missão de discipular essas pessoas que aceitaram Jesus Cristo e de trazer o ensinamento puro e perfeito que era Jesus Cristo, o qual Jesus Cristo deixou para nós. Que nós possamos a cada dia estarmos vivendo de uma maneira de renúncia ao mundo, renúncia aos pecados e vivendo um viver santo em Cristo Jesus, isto é, um viver separado, sendo exemplo e ensinando pessoas a serem exemplo, ensinando as pessoas a caminharem esta caminhada, a caminhada da fé, a caminhada a qual nos irá levar ao alvo que é Jesus Cristo, nosso Senhor, para que possamos estar juntamente com Ele no reino dos céus. Quando se aceita Jesus Cristo, você não faz mais parte deste mundo. Você é uma nova criatura e você se torna estrangeiro em terra estranha e você está em peregrinação, ou seja, você está numa caminhada ao qual você quer chegar ao seu alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador de nossa alma. Eu quero orar por você neste momento, para que o Senhor venha estar abençoando a cada dia mais e mais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Senhor, nosso Deus e Pai, diante da Tua presença, ó Senhor, eu venho estar orando por todos aqueles que tenham ouvido e aprendido do Senhor através da Sua palavra, através dos Seus ensinamentos. Que a Tua palavra alcance vidas aonde quer que elas estejam. Que o Senhor venha se fazer presente na vida delas. Que o Teu Espírito Santo traga consolação e ensinamento a cada um deles. Que a Tua palavra seja viva aos seus corações e presente na vida deles. Que eles possam ser discipulados pelo Teu Espírito Santo. Que eles possam viver, um viver em santidade, caminhar esta caminhada da fé, que nos traz momentos ao qual nós iremos alcançar o crescimento e a estatura de varão perfeito. Deus, eu vos peço, Senhor, que o Senhor venha estar cuidando daqueles que estão doentes e enfermos neste momento de aflição em nosso país. E não somente em nosso país, mas em toda a humanidade. Porque nós estamos passando por um momento de pandemia, mas sabemos e cremos que o Senhor é aquele que está no controle de tudo, que o Senhor é aquele ao qual tem todo o poder
e todo domínio sobre todas as coisas, porque todos os tronos estão diante de ti, e o Senhor é aquele que controla todas as coisas. Pai, cuida de nós, não deixe que nós venhamos cair em tentação, mas que o Senhor venha nos livrar de todo mal. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, porque Teu é o reino, o poder e toda a glória para sempre. Amém.